Sabe quando a gente pega uma receita? À primeira vista, parece só uma lista de coisas, né? Um passo a passo. Mas se a gente parar para pensar, é muito mais que isso. Elas são como pequenas cápsulas do tempo, sabe? Guardam histórias de família, um pedacinho da nossa cultura e, o mais importante de tudo, muitas memórias. Essa é a grande pergunta, né? O que será que faz uma comida simples virar uma memória inesquecível? Será que é o tempero certinho? A técnica perfeita? Ou será que o ingrediente principal é algo que nem está escrito ali no papel? Então, bora investigar isso. Tem um projeto aqui no Brasil que traz uma resposta, olha, fascinante para essa pergunta. E ele pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a comida e as histórias que ela carrega. E o nome dele é esse aí, Sabor e Som, Causos Contados de Receitas Nordestinas. E ó, já vou avisando, não é um livro de receitas qualquer não, é um audiolivro. Ele junta vários pratos lá do Nordeste, mas o grande diferencial, o pulo do gato, é que o foco não são as instruções, o foco são as histórias cheias de vida por trás de cada prato. E agora vem a parte mais legal, que é a origem de tudo isso. As receitas foram testadas por alunos do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, o CAP, lá em Salvador, na Bahia. E isso, nossa, isso muda tudo, porque o foco sai da visão e vai todo para os outros sentidos, para o som, para o cheiro, para o gosto e, claro, para aquela memória afetiva que só a comida consegue trazer. É aí que a mágica toda acontece, sabe? O livro é recheado do que a gente chama de causos. Sabe o que é? São aquelas historinhas curtas, cheias de humor, de carinho, que dão vida para a receita. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que mostram isso perfeitamente? O primeiro causo é sobre o famoso chá de burro. Imagina a cena. Uma avó pede para a neta, a Joselina, preparar esse tal de chá de burro para uma visita que estava chegando. A reação da menina foi, digamos, bem literal. É exatamente isso que parece. A pequena Joselina saiu correndo pelo quintal numa missão muito séria: achar um burro de verdade para fazer o bendito chá. Acontece que chá de burro, gente, é só um dos nomes do mungunzá, aquele creme de milho maravilhoso. Uma confusão boba que virou uma história de família daquelas que ninguém esquece. E olha só a receita de verdade aqui. Bem direta, simples e, ufa, sem nenhum animal envolvido. É justamente esse contraste, sabe, entre a história toda atrapalhada e a receita certinha que é a alma desse projeto. Bora para mais um caso! Esse aqui é a prova de que um desastre na cozinha pode sim virar uma memória incrível. A história é de um pai que resolveu fazer pé de moleque para a criançada. Só que o doce ficou tão duro, mas tão duro que virou uma pedra. E qual foi a solução do pai? Um martelo. Dá para imaginar? O que veio depois foi uma verdadeira guerra na cozinha, com as crianças gritando e narrando bombardeio no pé de moleque. O que era para ser um lanchinho virou uma farra, uma memória sensacional. E de novo, olha a receita aí, toda organizada, metódica. Mas a gente vê que o que importa mesmo é a bagunça boa, a vida que acontece em volta dela. É isso que deixa tudo especial. Para fechar, vamos conhecer a história do bolo bomba. Pensa numa cozinheira empolgada que decide colocar só mais um pouquinho de fermento na massa. Aí ela põe mais um pouco e depois só mais um pouquinho. O resultado, como podem imaginar, foi dramático. O bolo cresceu tanto, mas tanto, que na hora de tirar do forno, ele literalmente explodiu. Mas o mais engraçado é que, mesmo depois do susto todo, a família juntou os destroços do bolo, comeu e adorou. O desastre acabou virando o nome do prato e motivo de risada por anos a fio. E aqui a gente vê o jeito certo de fazer, com a medida certinha de fermento. É a prova perfeita de que, muitas vezes, são os acidentes, as imperfeições, que acabam sendo aquele ingrediente secreto que dá mais sabor para a vida, né? Então, tá, o que todas essas histórias mostram pra gente? Elas revelam qual é o verdadeiro ingrediente secreto por trás de cada uma dessas receitas. Esse ingrediente é o causo. É, essa nossa tradição tão brasileira de contar historinhas do dia a dia, com aquele humor, aquele calor humano. No fundo, são essas narrativas que temperam a comida de verdade. O ponto-chave aqui é que esse projeto vai muito, mas muito além da cozinha. Ele se transforma num arquivo vivo da nossa cultura, da nossa identidade, de conexão entre as pessoas. Uma herança que não é guardada em potes, mas sim em palavras. E isso tudo nos leva de volta para o formato dele, que é super original, e para o título, que é simplesmente genial.
O nome Sabor e Som não podia ser mais perfeito, né? Porque o formato de audiolivro é o jeito ideal de carregar esses causos que nasceram para ser contados, para serem ouvidos. E o mais legal, isso torna tudo acessível para todo mundo, o que faz todo sentido, já que o projeto nasceu com os alunos com deficiência visual. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Um livro de receita comum foca na visão, no texto, na precisão, certo? Já o Sabor e Som, ele foca na audição, na emoção, na experiência de ouvir uma boa história. É como se a gente estivesse sentado na cozinha ouvindo alguém contar um causo. E agora, a ideia é trazer isso tudo para nossa vida. Porque essa tradição de contar histórias através da comida não é só de um livro, né? Ela tá na casa de todo mundo. Pensa aí, aquele bolo que solou, o jantar que quase queimou, mas foi salvo no finalzinho, a receita da avó que ninguém acerta igual. São essas coisinhas, essas imperfeições e lembranças que dão alma para nossa comida. São os nossos causos pessoais. Então, da próxima vez que alguém for para a cozinha, vale a pena lembrar disso. Não se trata só de seguir um passo a passo. Se trata de criar o próximo capítulo de uma história que vai ser contada e, claro, saboreada por muito, muito tempo.